Deus, eu quero compartilhar uma palavra com você essa manhã. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Ontem tivemos um tempo especial lá com os jovens da nossa igreja, o guest home. Quem estava lá ontem? Foi benção demais, gente. Estou pegando um pé de vocês são jovens, vocês precisam ser mais animados, gente. Eu comecei o culto lá ontem, parece que a coisa estava meio desanimada, sabe? Eu pensei assim, isso aí não, hein? Negócio para virar aqui hoje vai ter que o céu descer aqui. Mas o céu desceu naquele lugar, amém, queridos? E foi um tempo precioso. Eu quero encorajar você que é jovem a participar das programações do Guest Jovem. Está vindo surpresa por aí. Eu anunciei ontem, Deus colocou algo no meu coração, alguns meses atrás. Eu fiquei esperando qual seria o momento para a gente trazer isso e praticar isso que o Senhor falou no meu coração. Um dia eu estava orando e o Senhor me deu uma visão e eu vi muitos jovens reunidos na praça central de Nova Odessa. E eu comecei a orar a respeito disso. E aí o Senhor falou assim, eu tenho um avivamento para fazer em Nova Odessa, mas eu quero começar na vida dos jovens. Tá fraco demais, gente. Você que não é jovem, dá um glória aí, irmão. Ajuda os jovens aí. Eu tenho algo para fazer e eu vou começar na vida dos jovens. Amém. E aí ontem, depois da palavra que eu levei lá para os jovens, eu anunciei lá que dia 7 de junho, às 20 horas, na verdade você já pode ir 7h30, nós estaremos na Praça Central, todos os jovens, e também quero incluir os adolescentes da nossa igreja. Nós estaremos lá e nós vamos fazer um culto de avivamento na praça. Pessoas serão curadas, libertas, saradas, pessoas serão salvas por Cristo Jesus, e nós, jovens dessa igreja, nós vamos sacudir o reino espiritual, e coisas sobrenaturais vão acontecer dia 7 de junho, a partir das 19h30, lá na Praça Central, amém, queridos? Se tem um jovem perto de você, ou se você se sente jovem também, fala assim, te vejo dia 7 de junho, às 19h30, lá na Praça Central. Vai ser poderoso o que Deus vai fazer lá. Amém? Glória a Deus. Então eu quero encorajar você que é jovem, você que é adolescente, nós vamos nos reunir e vamos fazer lá um culto de avivamento e vai ser sobrenatural o que Deus vai fazer. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas 18, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Eu vou ler de novo esse versículo. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam fazer o que, gente? Orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Verso 6. E o Senhor continuou, Jesus disse: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os o esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar neste momento. Pai, essa é a Tua palavra. A Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que fala conosco, a Tua palavra que tem poder. Nós queremos nesse momento receber o que o Senhor tem para nós. Fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, Senhor. Pai, se existe alguém aqui nessa manhã
que se encontra talvez abatido, oprimido, desanimado, cansado, que chegou aqui sem forças, eu creio que o teu poder está sobre nós essa manhã, e nós sairemos aqui renovados através da tua palavra, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente, os nossos olhos espirituais. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Ministra as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Quem está pronto para receber uma palavra de Deus aí? O título da nossa mensagem essa manhã: como não desanimar diante das adversidades. Como não desanimar diante das adversidades. Eu quero fazer uma pergunta aqui: quem aqui um dia já desanimou de alguma coisa? Se alguém estiver perto de você e não levantou a mão, já gruda nessa pessoa e já fala assim: qual é o segredo? O que é que você está fazendo para você nunca, jamais desanimar? Mostra para mim, pelo amor de Deus, qual é o segredo. A palavra de Deus começa falando aqui no versículo 1. Jesus está reunido com seus discípulos, e aí Jesus então vai contar uma parábola, para explicar melhor o que ele queria dizer para eles. Mas antes de contar a parábola, ele diz assim: orem sempre e nunca desanimem. Jesus não está falando assim, ó, cuidado, porque de vez em quando você pode desanimar. Então cuidado, porque de vez em quando você está autorizado a desanimar. Olha o que Jesus está falando: nunca, repita comigo, nunca desanime. Jesus estava falando com ele, que eles deveriam sempre orar e nunca desanimar. Queridos, parábola é uma história contada para a gente entender melhor o que é difícil de entender. E talvez tem muita gente aqui nessa manhã, aqui nos assistindo online ou aqui presencialmente, que você ainda não entendeu. Talvez é difícil entender. Você não pode desanimar. Sacode a pessoa que está perto de você e fala assim: meu irmão, você não pode desanimar, você não pode parar, você tem que continuar, você tem que persistir. Não é tempo de parar. Vira para outra pessoa que está atrás, do outro lado, e fala assim: tenha bom ânimo, irmão. Fala para ele: tenha bom ânimo. Ânimo! Você está na casa do Pai, você é escolhido, você é separado. Jesus morreu por você numa cruz, tem uma eternidade esperando por você. Posso ouvir um glória a Deus? Mas talvez essa não seja a realidade da sua vida. Talvez você não está tão animado assim. Talvez você está desanimado, pronto para desistir, pronto para chutar o balde, pronto para jogar a toalha. E aí aqui nessa parábola ele conta a história com dois personagens principais. E eu nunca tinha parado, confesso para vocês que eu nunca tinha parado para estudar profundamente essa parábola. Essa pequena parábola de 8 versículos. Mas ele conta a história com dois personagens. O primeiro, eu quero destacar aqui, ele fala de um juiz. Você já sabe o que o juiz faz? Um juiz julga a causa das pessoas. Um juiz decide quem vai ganhar, quem vai perder. Alguém que tem poder. O poder de dar sentenças, o poder de absolver, o poder de culpar alguém. O juiz tem esse poder. Eu não sei se você já esteve diante de um juiz, não é nada confortável. Tanto para o lado de quem está sendo julgado, e tanto para o outro lado de quem está julgando alguém. Não é nada confortável, mas o juiz tem esse poder. O poder de dar liberdade e o poder de mandar alguém ser preso. De prender alguém. E além disso, Jesus ele diz que esse juiz em específico, ele era alguém que não temia Deus e nem se importava com as pessoas. Ele diz que nessa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com ninguém. Essa era a situação. Alguém que era para fazer justiça pelas pessoas, mas que não estava nem aí para as pessoas. Bem parecido, né? Um juiz aí, né? A gente conhece, né? Só Deus na causa, né? Que não faz justiça, coisa nenhuma. Mas olha só, o primeiro é o juiz. O segundo personagem, a segunda personagem é uma viúva. A viúva que Jesus traz para essa história, alguém que simboliza talvez a fragilidade. Alguém frágil,
Jesus faz questão de mostrar alguém muito poderoso, alguém que tem poder para tomar decisões, alguém que tem poder para libertar ou para condenar, alguém que tem poder para prender, mas alguém do outro lado, frágil, uma pessoa que ele escolheu para pôr na história, uma viúva, para ser a parte frágil. Por quê? Porque naquela época a viúva era muito fragilizada, mais do que hoje. A viúva era alguém que estava sensível às adversidades. Alguém que estava passando por uma situação difícil, um luto, perdeu o seu marido. Uma viúva que, além de sofrer por não ter o marido mais, por não ter mais estabilidade financeira, por quê? Porque naquela época, dificilmente uma mulher trabalhava e sustentava a sua casa. Quem sustentava era exclusivamente o marido. Alguém que perde o seu marido, alguém que talvez não tinha filhos, não sei, a história não conta, mas alguém que estava passando por uma adversidade terrível. Alguém que perdeu o seu chão, alguém que perdeu o seu marido, e além de ter perdido o seu marido, agora estava preocupada porque perdeu a sua estabilidade financeira. E não só isso, uma mulher viúva, sem dinheiro, sem marido, e que estava sendo perseguida por alguém. O texto diz que essa mulher, ela foi até o juiz, clamar por graça, por misericórdia, porque tem alguém que está me perseguindo. E o texto diz sobre um adversário. Diz assim, faze-me justiça contra o meu adversário, dizia essa viúva. Então olha só o cenário dessa mulher viúva. Além de ela não ter o seu marido mais, talvez muitas coisas emocionais estavam florescendo dentro dela, a dor do luto, a dor da perda, e agora ela tem que lidar também com alguém que está importunando ela, alguém que está perseguindo essa mulher. Olha só essa realidade. E para ajudar, além de tudo isso, a única pessoa que podia fazer algo por ela seria um juiz que desse uma sentença. Se você chegar perto dela, você vai ser condenado. Mas nem isso o juiz queria fazer. E o texto diz que essa mulher insistia. Ela ia, batia na porta daquele juiz e falava assim: eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, eu não aguento mais, eu perdi o meu marido, eu não tenho ninguém, parece que todo mundo me abandonou, parece que agora sou rejeitada pela sociedade, ninguém quer me ajudar, eu não estou bem financeiramente, e além disso, tem um endemoniado aí, que fica vindo atrás de mim, eu não sei para quê. Talvez poderia ser para cobrar uma dívida do seu marido, ou talvez poderia até ser uma importunação emocional, sexual, alguma coisa desse tipo. Nós não sabemos porque Jesus não fala os detalhes da parábola que ele mesmo contou. Mas nós podemos identificar aqui esses dois personagens. Mas um juiz injusto. Um juiz que ouve ela pedindo ajuda e diz não. Enquanto o juiz vai dizendo não, o adversário continua importunando a viúva. E a viúva continua indo até o juiz. É um ciclo que a gente pode identificar aqui. O adversário, a viúva, o juiz. O adversário, a viúva e o juiz. Enquanto o juiz diz não, o adversário encontra espaço para atacar a vida dessa viúva. Um ciclo que não morre, um ciclo que só continua enquanto alguém não se posicionar. E eu quero também linkar essa mensagem, não é só por causa disso, mas nesse tempo que nós estamos vivendo, combatendo no Maio Laranja, talvez quantas pessoas estão nessa situação, estão desanimando da fé, por quê? Porque não encontra ninguém que tem coragem de se posicionar junto com essa pessoa, de salvar essa pessoa desse lugar de importunação, alguém que talvez está lá vulnerável na sociedade, uma criança, um adolescente, uma jovem, ou até mesmo uma mulher que está sendo importunada por alguém, que está recebendo algo, ameaças de alguém, mas não tem ninguém para ajudar. Quantas pessoas estão nessa situação de vulnerabilidade e se sentindo como essa viúva? Então olha, é um ciclo. E aí Jesus contou essa história que vem da cabeça de Jesus. Parábola é isso. Parábola é uma história que Jesus conta para a gente interpretar melhor o que ele quer dizer para nós. Vem da cabeça de Jesus. E essa história tem tudo a ver comigo. Essa história tem tudo a ver com você. Essa história tem tudo a ver com as nossas batalhas, com as minhas batalhas, com as suas lutas, com as suas batalhas. Essa parábola é a nossa realidade. Essa parábola não é um conto de fadas. Não, Jesus sabia muito bem o que ele estava querendo dizer.
Ele estava dizendo para nós: ei, vocês vão passar por situações difíceis. Jesus estava desenhando para aqueles discípulos, e Ele está desenhando para mim e para você nessa manhã. No mundo tereis aflições. No mundo você vai passar por situações difíceis. E o que é que você vai fazer quando uma adversidade, uma dificuldade, um gigante bater na sua porta? Você vai desistir? Você vai olhar para trás? O que é que você vai fazer? Jesus já estava preparando o coração dos discípulos, e hoje Ele está preparando o seu coração. Ei, fique ligado, situações difíceis vão se levantar, problemas vão acontecer, os gigantes vão se levantar, é inevitável. A vida com Jesus não é fácil, irmão. Se um dia falaram para você: vem para a igreja, vem para o evangelho, aceite Jesus que os seus problemas vão acabar, mentiram para você. Coitado, estou frustrando você nessa manhã, né? Essa nunca foi uma realidade. O que Jesus está nos ensinando é isso. Preste atenção, porque vocês são escolhidos, separados, mas mesmo que vocês caminhem comigo, vocês vão passar por momentos difíceis, adversidades vão vir sobre você, e você não pode desanimar, você não pode parar. Ei, Jesus trouxe você aqui nessa manhã. Talvez você está diante de uma adversidade, talvez você está diante de um problema, talvez tenha algo tirando a sua paz, talvez você não está conseguindo dormir à noite, tem alguma coisa batendo na porta do seu coração, querendo tirar a tua paz. Jesus trouxe você aqui nessa manhã para dizer: você não vai desanimar, você não vai desistir, você vai avançar em direção ao propósito que eu tenho para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Se você crê nessa verdade, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Então essa parábola é a nossa realidade. Quantos problemas estão diante de nós? Essa parábola é Jesus dizendo: você vai ter que perseverar. Essa parábola é Jesus dizendo: virão adversários, virão gigantes, mas você precisa perseverar, você não pode desanimar. E essa viúva representa hoje a nossa fragilidade. Ela é frágil, e nós somos esses seres que somos frágeis. A gente tenta ser forte em vários momentos da nossa vida, mas a verdade é, querido, que nós somos frágeis. Nós viemos do pó da terra e para lá nós retornaremos. A vida é um sopro. Uma hora você está bem, outra hora você não está mais. Uma hora você está vivo, fazendo exercício, correndo, academia, e de repente recebe a notícia: o cara se foi. Nós somos seres humanos frágeis. No momento que nós estamos alegres, felizes, a nossa mente está bem, está tudo bem, de repente acontece alguma coisa, e agora a gente está triste, a gente está desanimado, a gente está cheio de problema. Essa viúva vem nos mostrar a fragilidade do ser humano. Ela não tem poder, ela não tem autoridade, ela não tem dinheiro, ela não tem amigos famosos, ela não tem acesso. E talvez essa seja a realidade de muita gente aqui nessa manhã. Talvez você não tenha poder, talvez você não tenha autoridade, talvez você não tenha dinheiro, talvez você não tenha amigos famosos, talvez você não tenha nada, você não tem ninguém. E quem mais podia te ajudar, não quer te ajudar, está falando não para você todos os dias. Era a situação dessa viúva, batendo na porta daquele juiz. A única coisa que ela tinha era a perseverança, a persistência. A única coisa que ela podia fazer era não desistir, não olhar para trás e continuar persistindo, persistindo, persistindo e batendo na porta daquele juiz. E talvez esse seja o seu caso. Talvez você perdeu tudo, talvez tem situação acontecendo, você não sabe o que faz, e você só tem uma coisa: persistência. Então, se você chegou aqui nessa manhã com talvez a ideia de desistir, desanimar, você veio no lugar certo, na hora certa. Jesus vai fazer com que você persevere no propósito que Ele tem para a sua vida nessa manhã. Mas como então, pastor? Como não desanimar diante das adversidades? Você está entendendo que não tem opção. Nós passaremos por muitas adversidades. E essa mulher está nos ensinando que a persistência precisa todos os dias ser a nossa única opção. Jesus está escolhendo alguém que representa essa fragilidade, como eu disse. E esse é o nosso problema. A gente é ruim de lidar com a fragilidade.
A fragilidade muitas vezes nos faz desanimar, desistir, desejar ficar quieto dentro do quarto, trancado dentro do quarto com a porta fechada, escuro. A fragilidade muitas vezes nos faz desanimar de tudo. Mas sabe o que isso quer nos ensinar? Que Deus tem um objetivo com a gente. Sabe qual é o objetivo de Deus comigo, com você? Glorificar o seu nome em nossas vidas. Que todos os dias você glorifique o nome de Jesus através da sua vida. E Deus só consegue glorificar o seu nome através de nós, se a gente estiver em desvantagem. Preste atenção que eu quero falar com você nessa manhã. O nome de Jesus nunca vai ser glorificado se você estiver na vantagem. O nome de Jesus só é glorificado na minha vida e na sua vida quando a gente está em desvantagem. Quando a gente olha para um lado e para o outro e fala assim, não tem mais opção. Eu já tentei de tudo, eu já fui atrás de todo mundo, agora eu só tenho você, Jesus. Aí Jesus fala assim, é isso que eu queria. Você precisa aprender que o meu nome é glorificado através da sua vida, quando todas as opções acabam, quando você não tem mais saída, quando você não tem mais esperança em nada nessa terra, quando a sua única esperança está em Jesus. Aí nós começamos a entender, por isso que Jesus falou, nunca desanime. Sabe por que a gente desanima? Porque muitas vezes a gente coloca a nossa esperança nas coisas dessa terra. A gente quer procurar soluções para a nossa vida com as coisas dessa terra. E Jesus está falando assim, a única solução da sua vida sou eu. O único que pode sustentar você sou eu. Você pode estudar o quanto você quiser, você pode trabalhar o quanto você quiser, isso é fato, você precisa estudar, trabalhar, mas Jesus está nos ensinando através dessa parábola, quem te sustenta sou eu. E eu começo a entender então, que em certos momentos da nossa vida, Jesus permite situações, adversidades, porque o teu nome precisa ser glorificado na minha vida e na sua vida. Eu quero que você enxergue de forma diferente as adversidades perto de você, que se levantam contra você. Quando uma adversidade se levantar contra você, você precisa olhar para essa adversidade e declarar assim, está aqui uma oportunidade do nome de Deus ser glorificado através da minha vida. Diante dos problemas, diante das decepções, diante das perdas, diante do luto, diante da traição, diante das feridas, diante das causas impossíveis, sabe o que Jesus faz com a gente? Ele espera a oportunidade de você aprender a glorificar Ele no meio dessa adversidade. É por isso que na vida do crente, parece que tudo é mais difícil. Quem tem essa percepção? Parece que na vida do crente, irmão, eu canso de ouvir toda semana, pastor, enquanto eu estava no mundo, enquanto eu estava lá vivendo a minha vida de qualquer jeito, parece que era mais fácil, mas o dia que eu decidi tomar jeito, o dia que eu decidi ir para a igreja, o dia que eu decidi orar, o dia que eu decidi jejuar, parece que a coisa agora está ficando mais difícil, parece que as coisas agora estão começando a ficar impossível. Ei, você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda. Quando você diz sim para Jesus, você está dizendo assim, não importa a adversidade, não importa o gigante, eu confio num Deus que trabalha, eu confio num Deus que é grande, eu confio num Deus que em meio às dificuldades, pode, através das minhas dificuldades, ter o seu nome glorificado. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Então a vida do crente é difícil mesmo. Se acostume, meu irmão. A vida do crente é a vida de prova, de dificuldade, de adversidade. Mas não é porque Deus é mau. É porque Deus sempre vai colocar coisas maiores do que nós no nosso caminho. Porque o objetivo de Deus não é estabelecer um cartaz dizendo assim, Rafael Ladeia, esse é o cara. O objetivo de Deus não é colocar um cartaz e falar assim, Kleber de Paula, esse aí é o cara, está indo cantar até lá no meio dos famosos. O objetivo de Deus
Quando se levanta um gigante, uma adversidade contra você, é você levantar um cartaz assim, ó: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, toda a honra, toda a glória seja dado a Ele. Eu reconheço, eu não sou ninguém, eu sou fraco, mas na presença do Senhor eu sou forte, Ele me fortalece. Então não importa o nível de adversidade, não importa o tamanho do gigante, eu vou continuar andando em direção ao propósito que Deus tem para a minha vida. Eu não vou desistir, eu não vou parar, porque eu sirvo a um Deus que vai ser glorificado através das minhas lutas e através das minhas adversidades. Gente, nós precisamos mudar esse conceito. Jesus precisa ser glorificado através da minha vida, da sua vida. Então olha só, não odeie a fragilidade, porque a fragilidade nos leva para perto de Deus. Deus ama quando a gente começa assim, ó: eu sou forte, eu posso, eu vou fazer. Aí Deus começa: não vai fazer nada, você não é forte nada, quem te sustenta sou eu, então eu vou mandar essa luta, eu vou permitir essa luta, para você ser frágil e reconhecer que sem eu você não é ninguém. Quem está recebendo essa palavra essa manhã? Isso é muito forte. Nós somos frágeis, nós somos como essa viúva. Essa parábola vem nos ensinar que mesmo em nossa fragilidade, quando nós estamos diante dos problemas, das adversidades, dos gigantes, eu persisto e não desisto. Mesmo quando vem o abatimento, quando vem o desânimo, eu persevero no propósito que Deus tem para mim. Essa é a grande sacada dessa parábola. Então nós podemos entender e identificar que no início dessa parábola, a intenção de Jesus ao contar essa parábola é ensinar muitas coisas. Mas a primeira dela, ele vai falar sobre a importância de sempre orar e nunca desistir. Repita comigo: sempre orar e nunca desistir. Jesus está dizendo assim, ó: orar sempre, essa é a única opção. E nunca desistir, essa também é a única opção. Não é orar de vez em quando e desanimar sempre. Talvez essa seja a sua vida. Eu oro de vez em quando e desanimar. É sempre. Estou sempre desanimado. Talvez essa seja a sua realidade. Então talvez é isso. Como não desanimar diante das adversidades? Primeiro, nunca pare de orar. Repita isso comigo: nunca pare de orar. O primeiro sinal, querido, de alguém que se entregou ao desânimo, é alguém que negligenciou sua vida de oração. É desse jeito aí. Normalmente quando você vai conversar com alguém que: eu estou desanimado, eu estou parando com tudo, você pergunta assim: você já orou hoje? Não. Então por isso você está desanimado, não orou. Jesus está falando: oração sempre e nunca desanimar. O primeiro sinal de que alguém se entregou ao desânimo é alguém que já abriu mão da sua vida de oração. O céu já não reconhece mais a sua voz. Pode perguntar e reparar: está desanimado? É bem provável, não ora mais. Você está aqui, crente? Reflita comigo essa manhã, pense como está a sua vida de oração. Como está a minha vida de oração? Querido, a oração é a chave do céu. Deus, Ele move o mundo através da oração. A oração é poderosa. Martinho Lutero diz assim: eu tenho tanto para fazer, que eu não posso ficar sem orar 3 horas do meu dia. Olha o que ele diz: eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta agenda para cumprir, eu tenho tanto trabalho, eu tenho tanto propósito de Deus na minha vida, que eu não posso passar 3 horas do meu dia sem orar. John Wesley diz assim, ó: Deus não faz nada na terra, exceto em resposta à oração do teu povo. Sabe quem dá habilidade para Deus agir aqui na terra? É quando você abre a tua boca e começa a orar. Sabe quando é que Deus age aqui na terra? Sabe quando Deus age na sua vida? Quando você abre a tua boca e começa a orar. Por isso que Jesus está falando: nunca pare de orar. Porque a oração não é o último recurso. A oração é a arma mais poderosa que nós conhecemos. A oração não deve ser o step da sua vida, meu irmão. A oração deve ser o volante que dá direção para a sua vida.
A oração não muda Deus, a oração muda aquele que ora. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: vai orar, irmão. Eu ouvi uma frase interessante que diz assim, ó: se você realmente acredita que a oração funciona, você deveria fazer mais do que qualquer outra coisa. Se realmente você crê que a oração funciona, você deveria orar muito mais do que fazer qualquer outra coisa na sua vida. O problema é que a gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para se divertir, a gente tem tempo para viajar, a gente tem tempo para ir para o shopping, a gente tem tempo para fazer tanta coisa, mas a gente não tem tempo para parar, ajoelhar no nosso quarto e orar na presença do Senhor. E aí a gente começa a desanimar. Eu não sei o que eu estou sentindo aqui, um negócio. Eu não sei, parece que o negócio está ruim hoje. Aí parece que é todo mundo contra mim, parece que as coisas não estão dando certo. Aí você começa a pensar em solução. Não, acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou fazer aquilo. Mas não faz uma coisa só: oração. Então, como não desanimar em meio às adversidades, diante das adversidades? Primeira coisa, nunca pare de orar. Olha o que diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim, ó: não andem, põe aqui para mim, vou esperar, aqui ó. Não andem o que, gente? Não andem o que? Ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, diga em tudo, por meio da oração e da súplica com ação de graças, apresentem os seus pedidos aos seus vizinhos. A quem? A Deus. O problema é que a gente reclama para todo mundo, a gente suplica para todo mundo, menos para Deus. E olha o que o texto está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então o quê? Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode encher o seu coração de fé nessa manhã? Olha o que Jesus está nos dizendo, que lição poderosa: não ande ansiosos por coisa alguma, mas antes ore. O problema é que a crentaiada parou de orar, irmão. O problema é que quando é evento, a igreja está cheia, mas quando é reunião de oração, a igreja está vazia. Inclusive, quinta-feira agora, tem reunião de oração, o irmão Antônio, o Gênesis, viagem durante a semana, de vez em quando está aqui. Toda quinta-feira que não tem conviver, uma semana sim, uma semana não, tem reunião de oração aqui na igreja, 19h30. Deixa eu falar algo para você nessa manhã. Não tem poder aquele que faz, tem poder aquele que ora. Eu vou repetir isso para você nessa manhã. Não tem poder para mudar situações aquele que faz demais, aquele que faz e está sempre fazendo. Tem poder para mudar situações aquele que entendeu o que é oração e ora todos os dias. Porque oração é comunicação direta com Deus. Oração é o ato de humildade e dependência em Deus. Oração é um pedido da intervenção de Deus em nossas vidas. Por isso, irmão, você está desanimado? Vai orar. Vai orar. Fecha os seus olhos. Não cabe ainda não. Fecha os seus olhos. Comece a orar no seu lugar agora. Fala: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da Tua força. Senhor, eu reconheço que sem Ti eu não sou nada. Fala para Ele, fala. Abra a tua boca, fala: eu preciso tanto de Ti, Jesus. Eu preciso tanto de Ti para me dar ânimo. Eu preciso tanto de Ti para não desistir. Eu preciso tanto de Ti para não olhar para trás. Eu preciso tanto de Ti para vencer os desafios. Eu preciso tanto de Ti nessa nova semana. Pai, eu estou com um desafio essa semana, Pai. Gigantes estão se levantando essa semana. Tem tantas adversidades essa semana me esperando. Mas eu estou aqui em Tua casa. Eu estou na Tua presença. Eu abro a minha boca para declarar minha dependência no Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor, da Tua força. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de ânimo. Eu não vou parar, Jesus. Eu não vou desanimar, Jesus. Eu vou continuar em direção ao propósito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se você quer, aplauda ao Senhor mais uma vez.
Segundo, como não desanimar diante das adversidades. Identifique seus adversários. Repita comigo, identifique seus adversários. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. O nosso inimigo, o nosso adversário, quem é? Repita comigo, Satanás. Não é a tua esposa, não é o teu chefe, não é o teu vizinho, não são os teus filhos. O teu adversário é Satanás. Satanás é o nosso adversário e por isso ele traz adversidades. Pegou aqui? Porque ele é o nosso adversário, ele traz adversidades. Essa viúva estava passando por muitas adversidades. Ela sabia quais eram os seus adversários. O principal, Satanás. Mas Satanás usou aí situações, adversidades. Perdeu o marido. Estava sendo perseguida por alguém. Não sabemos o motivo. E agora, o juiz não quer lutar pela sua causa. Ela sabia, tinha nome os seus adversários. Sabe por que você desanima da fé? Sabe por que você desanima de tudo que você faz? Porque você não dá nome aos seus adversários. Porque você não consegue identificar aquilo que te traz desânimo. Quais são os seus adversários? Talvez o seu adversário hoje seja um pecado, um vício, algo que você não consegue abrir mão, algo que você não consegue parar. Talvez o seu adversário seja uma tentação. Talvez seja a inveja de alguém, esse seja o seu adversário. Você está passando por um período que todo mundo tem inveja de você. Talvez esse seja o seu adversário. Talvez seja uma doença, uma enfermidade. Você está enfrentando um tempo de luta, de batalha na sua vida emocional, na sua vida física. Tem uma enfermidade batendo na porta do seu coração. Tem um laudo médico que essa semana você recebeu, dizendo que está assim a sua vida, está assim assado. Qual é o seu adversário? Talvez um abuso na sua infância. Um abuso emocional, um abuso sexual, um bullying que você passou na escola, alguém um dia disse algo para você, um medo que você enfrentou na sua infância, talvez esse seja o seu maior adversário, ou talvez um medo descontrolado. Você tem medo de tudo, você tem medo do amanhã, você tem medo do que vai acontecer daqui a alguns anos, você tem medo da segunda-feira, você tem medo de todo mundo, você não confia em ninguém. Qual é o seu adversário? Talvez uma ansiedade descontrolada, ou uma questão financeira, ou talvez uma causa na justiça. O que é que tem tirado a tua paz? Sabe só por que essa mulher conseguiu persistir e não desanimar? Porque ela sabia quais eram os seus adversários. E quando a gente sabe quais são os nossos adversários, nós então começamos a procurar estratégia para lutar contra os nossos adversários. Sabe, querido, não deixe o diabo te enganar. Talvez você se encontre desanimado, e aí a pessoa pergunta assim para você: mas por que você está desanimado? Ah, não sei. Você precisa saber, porque talvez você está se desanimando por causa de nada. Quando você começa a identificar os seus adversários, você começa a perceber: como eu me desanimo por causa de nada. Porque minha casa está bem, meu casamento está bem, meus filhos estão bem, eu amo ao Senhor, eu estou congregando, eu faço parte dessa comunidade, eu ando em santidade, mas parece que tem um trem aqui dentro. Quando você identifica os seus adversários, você tem força para lutar contra os seus adversários. Mas quando você não sabe de onde vêm as lutas, as batalhas, quando você não ora para identificar de onde está vindo as batalhas, você fica sem força, você desanima fácil. Nessa manhã, Jesus trouxe você aqui para dizer: não tenha medo dos seus adversários. Identifique aquilo que está diante de você. Identifique quais são as suas lutas. Identifique aquilo que está tentando paralisar você. Porque quando você dá nome aos seus adversários, você pode batalhar contra os seus adversários. Você pode ir contra os seus adversários. E quando eu falo adversários, de novo, eu não estou falando contra pessoas. Mas você talvez tenha um chefe que você não aguenta mais. Porque talvez o chefe está sendo usado por Deus, está endemoniado lá todo dia na sua bota, fazendo você desistir, com palavras contrárias, palavras de derrota contra você. Você precisa levar isso diante de Deus. Você precisa identificar: pai, hoje eu estou com luta com o meu chefe. Ele está sendo usado pelo maior adversário, que é Satanás, para atacar minha vida. Apresente os seus adversários ao Senhor.
É isso que Jesus está ensinando para nós através dessa viúva. Ela sabia quais eram os seus adversários. Quais são os seus adversários? O que é que tira a tua paz? Dê nome a eles, identifique a eles e leve diante do Senhor. Essa mulher era insistente, ela tinha um adversário e ela ficou batendo na porta do juiz. Ei, faça alguma coisa por mim, olha só o que está fazendo comigo, olha só, ele está me importunando, ele está se levantando contra mim, faça alguma coisa, eu preciso de ajuda, esse é o meu adversário. O texto diz que ela tinha um adversário. Quais são os seus adversários? Identifique os seus adversários, para você se posicionar contra eles. E assim você vai vencer o desânimo. Terceiro, como não desanimar diante das adversidades? Tenha clareza do seu propósito. Essa mulher tinha clareza do seu propósito. Ela sabia o que ela queria. Olha só, ela perdeu o seu marido, ela estava em luto, mas não era isso que estava derrubando ela. Por quê? Porque ela tinha clareza do seu propósito. Eu tenho um propósito, eu vou diante do juiz e eu vou lutar por essa causa. Quando você não tem clareza do seu propósito, quando você não tem clareza o porquê da sua existência, você vai desanimar muito fácil. Quando você não sabe, eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida, eu estou vindo para a igreja porque me convidaram, aí eu gostei aqui, mas até agora eu não sei, não tenho certeza do que eu estou fazendo aqui. Quando você não tem clareza do seu propósito, quando eu não tenho clareza do meu propósito, eu me desanimo muito fácil. Quando você não sabe para onde você está indo, quando você não sabe para onde você quer chegar, o porquê você existe, você desiste muito fácil. É por isso que essa mulher não desistiu, é porque ela tinha clareza do seu propósito. Então essa mulher pode dizer: eu não tenho dinheiro, eu não tenho poder, eu não tenho fama, eu não sou estudada, mas eu tenho um propósito. O meu propósito é glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância. Talvez você está batalhando para descobrir o seu propósito, irmão. Eu não sei se eu trabalho aqui, se eu trabalho lá, eu não sei qual faculdade, eu preciso descobrir o meu propósito. Eu estou revelando para você nessa manhã qual é o seu propósito. O seu propósito é glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância. Não importa o problema, não importa a dificuldade, cumpra o seu propósito, foque no seu propósito. Eu vou glorificar a Deus através da minha vida, eu vou glorificar a Deus através do meu trabalho, eu vou glorificar a Deus através dessa situação. Quem está aqui comigo nessa manhã? Tenha clareza do seu propósito. Quando você não tem clareza do seu propósito, qualquer coisa pode te derrubar. Quarto, como não desanimar diante das adversidades? Não seja passivo. Vira para a pessoa do seu lado, me ajuda a pregar e fala assim: irmão, não seja passivo não. Infelizmente a passividade tem derrotado a vida de muita gente. Muita gente não alcançou milagres, muita gente não alcançou o poder de Deus por causa da passividade. Pastor, o que é passivo? Ser passivo significa não reagir, não participar ativamente. Ser passivo é não ser alvo de uma ação. Ser passivo é alguém sem iniciativa. Ser passivo é alguém que só assiste a sua vida indo por água abaixo. Ser passivo é alguém que só chora, irmão. Eu choro, tá? Choro bastante. Mas você já viu pessoa que só chora, irmão? Só chora. Reage, meu filho. Até quando você vai ficar desse jeito? Até quando você vai ser engolido por essa situação? Sabe por quê, queridos? A nossa falta de ação é o que nos mantém no desânimo. A nossa passividade é o que nos mantém nessa inércia, nesse desânimo, nessa coisa para baixo, nessa bad. A passividade. E olha o que diz Lucas 18:7, nós lemos já, vou ler de novo. Diz assim, Jesus declarando: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem é escolhido por Deus aqui? Olha o que Jesus diz: os escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Sabe o que Jesus está falando assim, eu não vou agir, eu não vou fazer na vida de quem é passivo. Eu só vou fazer para aqueles que clamam, para aqueles que têm atitude, para aqueles que têm uma ação, para aqueles que entenderam, eu preciso dar o primeiro passo.
É isso que Jesus está nos ensinando. Diante do desânimo, diante da adversidade, clame por justiça, clame ao Senhor. Não seja passivo, tenha uma atitude. Porque Ele faz justiça para quem clama e não para quem reclama, tá? A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Amém, queridos? Se o seu coração está cheio de desânimo, a sua boca vai falar. Ou a sua boca clama ao Senhor porque você está com desânimo, ou a sua boca reclama porque você está com desânimo. A passividade nos faz reclamar. A ação nos faz clamar. Era isso que essa mulher estava fazendo. Ela não estava diante do juiz reclamando, ela estava diante do juiz clamando. Essa mulher não era uma mulher passiva. Eu vou ficar aqui em casa esperando alguém bater na porta. Eu vou ficar aqui em casa esperando o pastor sentir minha falta do culto e ele bater aqui na minha porta para ele fazer uma oração forte por mim. Aí quem sabe, se alguém da igreja Conviva lembrar de mim, vir na minha casa, orar por mim, aí talvez eu reajo. Talvez eu vou ter uma ação. Não é isso que Deus espera de você. O que Jesus está nos ensinando é: saia dessa passividade diante de uma adversidade. Ou você tem a atitude de clamar a Deus por justiça, ou você tem a passividade de ficar murmurando e reclamando para as pessoas do que você está enfrentando. Reclamação e murmuração é sinônimo de passividade. Então a nossa ação, a sua ação deve te levar para a oração. A sua ação te leva para a oração. A sua falta de ação vai te levar para a murmuração. Ó, tá combinando tudo aqui, hein, gente. Então a atitude que Jesus está nos falando aqui não é uma atitude de vingança. Não é que você seja vingativo, mas é uma atitude de fé. É uma atitude que não fica parado. É uma atitude de eu vou me mover. Porque lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim, ó: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, diz o Senhor. Em toda a Bíblia está dizendo: dá o primeiro passo, porque os céus vão corresponder ao seu passo. É isso que Jesus está nos ensinando. Passividade é quando você fica parado esperando alguma coisa acontecer. A ação é quando você dá o primeiro passo, e quando você dá o primeiro passo, o céu corresponde ao seu passo. E por isso que a palavra de Deus diz: aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre, aquele que clama a mim eu responderei. Se aproxime de mim e eu me aproximarei de vocês. O Senhor trouxe você aqui nessa manhã para dizer: ei, chega de ficar passivo, vendo a sua vida indo de mal a pior. Está na hora de você se posicionar, está na hora de você ter uma atitude. Porque quando você tiver uma atitude, quando você der o primeiro passo, o céu vai corresponder à sua atitude e o passo que você deu. É isso que Jesus está nos ensinando diante dos desânimos da vida. E quem sabe, querido, o silêncio de Deus na sua vida seja só uma resposta para a sua passividade. Talvez Deus está quieto, talvez Deus não está fazendo, é porque você está passivo demais, e isso está matando você, isso está fazendo você desistir. Então deixa o Senhor falar comigo, com você nessa manhã. Pare de reclamar daquilo que você está permitindo na sua vida, devido à sua passividade, e comece a clamar ao Senhor. Tenha uma atitude, e os céus vão corresponder à sua atitude. E por último, eu quero chamar aqui os músicos. Por último, diante das adversidades, diante do desânimo, como não desanimar? Por último e quinto, nunca perca a sua fé. Olha o que Jesus fala nesse texto, nessa parábola. Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. A irmã recebeu ali, o outro recebeu ali. Diante do desânimo, diante daquilo que talvez está tentando paralisar você, Jesus está dizendo assim, ó: nunca perca a sua fé. O próprio Jesus está declarando: eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Mas Ele faz uma pergunta: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra?
Talvez faz muito tempo que você está clamando a Deus. Talvez faz muito tempo que você espera uma resposta de Deus. Talvez faz muito tempo que você está prostrado diante dessa situação, dessa circunstância. Sabe por que Deus não fez ainda? Porque talvez Ele não encontrou fé no seu coração. Talvez você já perdeu a fé. Você já perdeu a esperança. E Ele está dizendo isso. Quando o Filho do Homem vier e se manifestar, encontrará fé? Se Jesus fosse fazer algo na sua vida e dependesse hoje exclusivamente da sua fé, Jesus ia fazer? Será que você tem fé o suficiente para continuar perseverante? Será que você tem fé suficiente para olhar além das suas adversidades? Sabe por quê, queridos? Deus não se move pela necessidade, Deus se move pela fé. Então talvez você está cheio de necessidade do Senhor. Talvez está cheio de coisa aí tentando te parar, te desanimar. E você não entende por que você não sai desse lugar. É porque talvez você só apresentou as necessidades para Deus. Você ainda não apresentou a sua fé. E Jesus nessa manhã, Ele quer encher o seu coração de fé. Fé é uma certeza, repita comigo, fé é uma certeza. Fé é uma certeza daquilo que Deus pode fazer. Mesmo que os seus olhos não enxerguem, mesmo que você não sente, porque fé não é sentimento, fé é uma certeza, é uma convicção. Fé é quando você estiver diante das adversidades, você não desanimar, você não paralisar, você dizer, eu creio num Deus que é poderoso, para fazer infinitamente mais, daquilo que eu tenho pedido a Ele. Isso é fé. Fé é bater na porta do juiz todos os dias, o nosso Senhor, aquele que pode fazer infinitamente mais, o nosso Senhor, o nosso juiz, aquele que pode resolver as nossas causas, aquele que pode resolver os nossos problemas, aquele que pode trazer paz para nós. Não perder a fé é você reconhecer a realidade natural que você está vivendo. Fé é quando você olha, Senhor, está difícil, Senhor, se levantou isso contra mim, Senhor, eu estou sentindo isso, Senhor, os meus olhos carnais estão vendo isso, os meus olhos estão vendo injustiça, eu estou sentindo injustiça, eu estou sentindo isso porque eu sou ser humano, mas a minha fé faz crer além daquilo que eu estou vendo, a minha fé faz eu crer além das minhas adversidades, a minha fé faz eu crer além daquilo que eu estou sentindo, a minha fé é crer numa realidade sobrenatural, uma realidade superior. Isso é ter fé, não é negar a realidade que você está vivendo, mas é crer numa realidade superior, aquilo que Deus pode fazer na sua história, aquilo que Deus pode fazer na sua vida, aquilo que Deus pode fazer no seu ministério. Isso é fé. Então fé não nega a realidade, mas a fé crê numa realidade superior e sobrenatural, ao qual os seus olhos carnais não podem ver. E essa viúva, incansavelmente, ela bateu na porta daquele juiz. E olha o que Jesus está dizendo: ei, se um juiz impuro, se um juiz endemoniado lutou pela causa dessa mulher por causa da insistência, por causa da fé dela, se um juiz terreno, injusto, lutou pela causa dessa mulher por causa da sua insistência de fé, imagine, diz o Senhor, o que eu posso fazer por você, quando eu ver fé no seu coração, quando eu ver que você é uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que não anda por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Você consegue imaginar o que é que Jesus pode fazer na sua vida, na sua história, quando você parar de olhar e valorizar aquilo que os seus olhos estão vendo, e começar a crer no seu coração, encher o seu coração de fé? Você consegue imaginar as causas impossíveis que o nosso juiz, o nosso Senhor pode batalhar por você? Você consegue imaginar o que Deus é capaz de fazer por aqueles que exercem a sua fé, por aqueles que têm fé e creem no seu coração? Deus pode fazer infinitamente mais.
Deus é poderoso para realizar infinitamente mais. É isso que Jesus estava falando. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas quando você tem fé no seu coração, todas as causas impossíveis, Deus pode converter elas para possíveis. Quando você tem fé, uma enfermidade que bate no seu coração vem tirar a sua paz. Quando você tem fé, Jesus pode curar a sua enfermidade. Quando você tem fé, uma causa na justiça que parecia impossível, de repente você recebe a notícia, causa ganha para você, a justiça foi feita. Quando você tem fé, a sua vida pode ter passado por inúmeras situações, você pode ser ferido, machucado, talvez na sua infância, talvez na sua adolescência, mas quando você tem fé e confia no Deus que é poderoso, Ele pode curar a sua alma, Ele pode curar suas feridas, Ele pode fazer infinitamente mais, porque a fé tem poder de mover montanhas, a fé tem o poder de mudar as realidades, a fé tem o poder de fazer aquilo que homem nenhum pode fazer, mas só Deus pode fazer por você. Se você crê nessa palavra, fique de pé no seu lugar, vamos orar. Nessa manhã, Jesus está chamando você para uma nova realidade. Talvez até aqui você se prostrou às adversidades. Talvez até aqui você foi tomado pelo medo. Talvez até aqui você não consegue enxergar a solução. Mas Jesus trouxe você aqui nessa manhã para dizer: é possível viver uma vida consagrada e nunca, jamais se desanimar. É possível viver a realidade do céu. Jesus está dizendo assim, ó: apenas insista. Insista como essa mulher, insista como ela fez, bate na porta, vá ao seu juiz, vá ao seu Senhor e Salvador, insista com Ele, fala: Jesus, olha para a minha vida, olha para a minha causa, olha para as minhas emoções, eu preciso de Ti, eu preciso viver uma nova realidade. Igreja Conviva, feche os seus olhos e comece a orar no seu lugar, comece a clamar ao Senhor.